perguntei ao Senhor em oração na minha cama. Falei, Deus, que sonho terrível, me deixou perturbado, incomodado. Falei, Deus, que sonho terrível é esse? E Deus diz, é tempo de despertar. É tempo da minha igreja se levantar em oração e clamor. Porque se o mundo pensa que o coronavírus matou, há algo terrível e pior vindo para assolar a nação brasileira. E a decisão está nos joelhos da igreja. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Verbo de Deus. Meus amigos, se esse não for o vídeo mais importante postado aqui no canal nos últimos dias, então ele será um dos, pois o relato que você verá agora é muito importante e sério, muito sério. Assim que esse vídeo chegou para o canal, eu decidi rapidamente publicar aqui para você, inscrito do canal, examinar e dar a sua opinião. O que Deus mostrou a esse irmão sobre a nação brasileira é um despertamento para todos nós, principalmente a Igreja de Cristo. No relato, o irmão conta que pediu a opinião de amigos e familiares para dizer tudo que o Senhor lhe mostrara. Sem sombra de dúvidas, tá um vídeo muito sério. Já entre aqui deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para quando postarmos mais vídeos como esse, você ser o primeiro a receber a notificação. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça a relevância desse vídeo e distribua para mais pessoas. Assista agora esse tremendo relato na íntegra. A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje é dia 5 de outubro. E eu venho aqui neste vídeo para contar um sonho e uma visão que eu tive há 3 meses atrás. Eu confesso aos irmãos que eu guardei isso no meu coração nesse período de tempo, e para que eu pudesse contar este sonho, eu conversei com amigos, com pastores, para que pudesse me orientar se eu contava, se eu fizesse um vídeo contando ou não. E um desses amigos, há 2 anos atrás, ele teve uma visão semelhante ao meu sonho. E eu vou contar para você o sonho. O sonho eu tive numa noite de sábado para um domingo. E o sonho eu contei para a igreja, a qual hoje nós estamos como dirigente local. E o sonho foi que quando eu saía da cidade, na entrada da cidade, a qual eu resido hoje, e quando passa uma curva na entrada da cidade, ele tem um retão, passava um caça, creio que você sabe que é um caça, aqueles aviões, aeronaves de guerra, e ele ia lá na frente e voltava, só que quando ele voltava, o seu tamanho era muito grande, e de dentro deste caça descia vários soldados por cordas. A cor de seu uniforme, de sua farda, não era a cor da farda do nosso exército brasileiro, era uma cor verde escura, toda verde escura, e eles carregavam em seus rostos máscaras. Enquanto eles iam descendo desta aeronave, deste caça, pessoas vinham correndo sentido da rodovia para dentro da cidade, e eles diziam para mim: corre, porque o Brasil já foi tomado, e agora estão tomando e vão tomar a nossa cidade. E eu deixei a bicicleta, que eu estava montado nela no sonho,
e comecei a correr junto com aquelas pessoas que corriam para dentro da cidade. Quando eu cheguei dentro da cidade, na entrada da cidade, tem um posto de gasolina lá direito e alguns barracões do lado esquerdo que funcionam como autoelétricas. Eu vi soldados que pegavam pessoas que estavam com medo e lançavam elas ao chão. E ao lançar elas ao chão, esse soldado, 2 dos soldados seguravam ela, pressionando sobre o chão. E um terceiro vinha e abria a boca da pessoa e pegava algo semelhante a uma lula pequeno, com a cabeça grande, vários tentáculos. E eu parava e ficava olhando aquilo, e eles não percebiam que eu estava olhando. E eles colocavam na boca da pessoa com força, sem ela querer. E era uma questão de segundos para aquela pessoa ir morrendo agoniado. E quando eu acordei assustado daquele sonho, porque o sonho estava todo um alvoroço dentro da cidade, devido à invasão e aquilo que esse soldado estava fazendo, que a ordem que eles receberam, foram colocar aquele ser dentro das pessoas, eu perguntei ao Senhor em oração na minha cama. Falei: Deus, que sonho terrível, me deixou perturbado, incomodado. Isso há 3 meses atrás. Falei: Deus, que sonho terrível é esse? E Deus diz: é tempo de despertar. É tempo da minha igreja se levantar em oração e clamor. Porque se o mundo pensa que o coronavírus matou, há algo terrível e pior vindo para assolar a nação brasileira. E a decisão está nos joelhos da igreja. Quando foi no domingo, eu passei com aquele sonho na cabeça. No culto, eu contei para a igreja o sonho que tive e disse: igreja, vamos despertar e levantar em oração. Porque se Deus mostrou, se Deus revelou em sonho, Deus tem o interesse em dar livramento. Mas nós temos que mostrar que queremos receber o livramento de Deus. Então eu peço a você, querido, nessa batalha espiritual, que estamos travando, que estamos travando, que estamos orando, ore a Deus, para que Deus opere um livramento no nosso país. Porque se nós não orarmos como igreja do Senhor Deus, pelejando, guerreando no mundo espiritual, e deixarmos o mundo espiritual do mal nos vencer, podemos sofrer no nosso mundo, que é no nosso mundo físico, aqui aonde vivemos. Este sonho é apenas um despertamento para mim, para você, para a tua casa, para a tua família. Se você ora uma vez por dia, passe a orar 2. Se você consagrava 2 horas, consagre 4 horas. Se você tirava um período de jejum uma vez por semana, jejue 3, 4 vezes na semana, em humilhação. Porque a palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face de se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvireis do céu, e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Eu vou para a parte 2, no outro vídeo, contar a revelação que eu tive aproximadamente domingo, segunda, terça, quarta, 4 dias depois do sonho. Meus amigos, continue aqui. A primeira parte que ele contou foi relatando o sonho. Só que depois desse sonho que ele teve, Deus em seguida lhe deu uma revelação que completa esse sonho. Preste atenção agora nessa segunda parte do vídeo, no que ele vai dizer. Assista. Meus irmãos, essa aqui é a segunda parte do vídeo que eu estava contando sobre o sonho e a revelação que eu tive. A revelação 4 dias depois do sonho, que foi no domingo,
A visão foi na quinta-feira, logo após terminar um culto que temos na nossa igreja, que é a Quinta Profética. E no final do culto, uma irmã me procurou e disse: pastor, ore por mim. E nós temos o costume de orar com imposição de mãos. E quando eu fui colocar as mãos sobre a cabeça dela, antes que eu tocasse o crânio dela, a cabeça dela, a minha visão se abriu e eu vi uma tempestade de areia que entrou dentro do Brasil. Como eu resido, em uma cidade desse país, eu vi essa tempestade que vinha tomando todo o país e entrou de porta dentro da cidade a qual eu moro. E essa tempestade, enquanto eu estava com as mãos estendidas, sem pronunciar palavra alguma, eu vendo aquela visão, sem conseguir tocar a cabeça da irmã e orar por ela, aquela tempestade entrou dentro da igreja, que é a tempestade de areia. Entrou dentro da igreja, ela veio no altar da igreja e voltou para fora. Quando ela foi voltando para fora, ela foi fechando as portas e as janelas da igreja. A igreja a qual eu pastorei, meus irmãos, nós estamos em fase de construção e as portas são improvisadas de madeiras. E quando esta tempestade foi voltando para fora, que ela foi fechando as portas, na última porta, que é a porta principal de entrada, ela fechou com muita força, com muita violência, que eu ouvi os estralos da porta batendo, e fechou, e saiu. E ela se direcionou a outras igrejas da cidade. O alvo daquela tempestade eram as igrejas. O alvo daquela tempestade, na visão que eu estava tendo, era as igrejas. E há outras igrejas, que não vou falar o nome por questão de ética, que tem uma na esquina da igreja que eu pastoreio, tem uma outra bem mais embaixo, que é na mesma avenida. Essa tempestade, ela ia no púlpito da igreja e ela voltava, fechando as portas laterais da igreja e a janela. E a última porta, que é a porta principal por onde ela entrou, as portas dessas igrejas são de vidros e de correr para os lados. Conforme ela vinha, que fechou, antes de ela sair para fora, que ela fechou a porta, que ela saiu e fechou a porta bateu e estourou. E eu ouvi os estouros da porta, enquanto eu estava tendo aquela visão dessa tempestade entrando nas igrejas, e fechando as portas bem em frente. Por exemplo, aqui onde eu moro, tem uma igreja enorme, uma igreja muito grande, e fechava as portas de todas as igrejas, de todos os templos. E na visão, enquanto eu estava vendo, eu comecei a falar com o Senhor Espírito, porque não saía palavras. E eu disse: Deus, o que quer dizer isso? Que visão é essa? E Deus disse: uma tempestade está para entrar dentro do Brasil, que vai fechar as portas das igrejas. Só que o mais interessante foi que a voz de Deus me disse: só que você é a igreja que não será fechada. Não estou falando da igreja, da placa, do ministério que eu sirvo. Deus falou comigo: você é a igreja que não será fechada. E aí eu consegui então orar por aquela irmã. E eu até disse a ela, falei: irmã, eu tive uma visão. E a visão não era com a senhora, a visão era com o nosso país. E contei para ela a visão. Ela é uma mulher serva de Deus, disse: meu filho, vamos orar, porque algo terrível está para acontecer no país. Eu estou contando isso para vocês, para que haja um despertamento, igreja. Para que nós, como igreja, porque Jesus disse, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerão contra ela. Nós, como igreja, temos que se posicionar em oração, em pano de saco, em humilhação, diante do dono da igreja. Porque a luta, irmãos, eu torno a repetir, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra A, não é contra B. A nossa luta é contra as hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Não é o homem que quer fechar a igreja,
são os espíritos que operam nos homens, que quer que as igrejas se fechem. Vamos orar, porque há uma autoridade dentro de nós, que foi nos dado mediante a graça que há em Cristo Jesus, que é o Espírito Santo da verdade. Ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou dar a vocês poder, eu vou dar a vocês autoridade para desfazer toda a força do mal. Eu estou contando isso para o seu despertamento. Não é tempo de nós querermos se promover em cima dos dons espirituais. É tempo de nos despertarmos uns aos outros para se edificar e ajudar em oração. Acorda, igreja. Vamos orar, porque é uma batalha travada, não na terra, no mundo espiritual, a qual os nossos físicos não conseguem enxergar. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Confesso aos irmãos que tem sido meio que assustador postar vídeos com esse tema aqui no canal, pois não é o primeiro que eu posto com esse tema, e posso dizer que tem chegado mais e mais vídeos sobre esse mesmo assunto, sobre pessoas que tiveram visões e sonhos com o Brasil entrando nessa situação. Alguns podem até dizer: nada, o Brasil não vai entrar em guerra, nenhum país pode tomar o Brasil. Meus amigos, há tantas nações na terra de olho nessa pátria, por ela ser rica em praticamente tudo, solo fértil, biodiversidades, tudo tem aqui. O Brasil alimenta mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. E você acha que não é uma nação visada? Sem falar que o sonho que esse irmão teve foi há meses atrás. E olha o cenário que está acontecendo hoje. E um dos envolvidos desse cenário é o Brasil. Mas como o irmão aí disse, que o Senhor falou para ele que vai depender da oração da igreja, então que a igreja entre imediatamente em oração. Sei que a igreja já ora, porém é tempo de intensificar mais essa oração. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário aqui embaixo, pois é de extrema importância. Temos um encontro marcado para o próximo conteúdo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.